Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Ontem eu resolvi que queria alguma coisa pra assistir antes de dormir. Então, pensando um pouco por nostalgia, eu pensei em Pingo. Eu pensei em algo muito básico. Não tem como isso ser um desenho tão complexo ou eu ter outra visão de Pingo. Eu fiquei nessa dúvida, então eu fui assistir. E depois percebi o quão bom é Pingo. Você revendo hoje em dia, você percebe o quanto de carinho é posto nesses personagens. Antes de começar, eu queria explicar como eu conheci Pingo, né? Meu primeiro contato com Pingo. Na minha escola, a gente ia pra uma sala, era um porão mesmo, só que reformaram todo aquele porão pra ser uma salinha de leitura. Era muito colorido, tanta coisa nova. E uma dessas coisas que foi nova pra mim foi simplesmente Pingo, porque a professora, todo final da aula, ela perguntava o que as pessoas queriam assistir. E elas falavam Pingo. E eu não entendia. Por que Pingo? Que coisa é Pingo? O que é Pingo? E quando eu vi, eu gostei. Logo, na próxima aula, eu fui junto com as outras pessoas pedir Pingo. De início, eu realmente pensei com minha memória que o Pingo era só uma criança mimada e birrenta, mas não era só isso. Tinha muita coisa mais complexa lá dentro que eu simplesmente me apeguei a Pingo na época. Eu me via no Pingo. Exatamente essa era a intenção do criador. Fazer uma criança se identificar com o Pingo por fazer besteira. Não era uma série pra agradar os pais que queriam uma série que fosse educativa. Não, o criador queria que as crianças se identificassem. Otmar Gutmann. É meio difícil você pronunciar esse nome porque ele é alemão. Só que ele é um alemão que cresceu na Suíça. Então o Pingo é sueco. Porque, tipo assim, muita gente não sabe a originalidade do Pingo não ter uma língua específica. Todos os personagens falam um tal de pinguinês, então não tem uma linguagem específica. Já chegava Pingo no seu país sem uma língua específica, então não precisava dublar. E o criador queria exatamente isso. Queria que fosse algo muito espalhado pelo mundo, que as crianças conseguissem se identificar com aquele pinguim maldito. E, por que pareça, a produção de Pingo foi em 1986. Eu não esperava ser tão velho. Como assim? Infelizmente eu descobri que também o criador de Pingo morreu em 93, se eu não me engano, devido à velhice. E ele morreu meio triste com o desenvolvimento de Pingo, porque a emissora que tinha os direitos estavam fazendo brinquedos, estava fazendo muito produto, o que ele era contra. Ele era comunista. O filho da p era comunista. Então ele, no desenho dele, ele já queria transmitir um senso de você não gastar dinheiro, e sim você trocar. Pingo, eles têm um sistema de troca, simplesmente o Pingo paga as coisas com peixe, porque é um sistema de troca. É um negócio extremamente socialista. Eu acho isso incrível dele. E mais triste, porque ele não conseguiu fazer com que Pingo não fosse um Garfield de 2. Até porque no Japão, Pingo tava muito famoso. Fazia produto de Pingo, licenciado. Só que o Otmar não queria isso. Então, infelizmente, o Otmar morreu triste. Ele morreu com a sua obra, felizmente, sendo mais um alvo do capitalismo. Você percebe que ele tinha muito apego a Pingo. Quando você vê alguma entrevista com ele, ou simplesmente você vê, né, o making of do Pingo. We asked Otmar if he sees himself as Pingu's father, and if there are any similarities between the two. Pingu is an artificial character with a living heart, a real heart. Beats and feels like a human. Yes, of course, he has a lot of me in him. It's quite clear, because I orient myself at work based on my youth, my childhood, so I'll bring that out, Thousand, what he needs here again for the portrayal. Pinko, in that sense, there's a certain agreement. Ele fez Pingo pensando na sua infância, do quão chata é uma criança, mas que com o tempo, botando a mão no fogo, você vai aprendendo as coisas. Esse era o diferencial do Pingo para outras obras. Outras obras só queriam educar as crianças. O Otmar não queria fazer isso. Ele queria que as crianças se identificassem com o Pingo, o que era muito bonito. É muito bonito você ver uma história do Pingo e você falar, tipo, poxa, aquilo parece eu criança.
Eu comecei a rever o Pingo já com a visão dele só ser um moleque birrento. Porque eu lembrei do episódio que é um dos primeiros, na verdade, se eu não me engano, fazendo birra, porque não queria comer a janta, quebrando toda a mesa. Foda-se, o moleque puxou o pano, quebrou toda a mesa. O que era de se esperar, a mãe pegou ele e bateu na bunda dele, né? Já aconteceu com muita criança. E o que uma mente de criança pensa? Vou fugir de casa. Quem nunca? Eu acho que muita gente não fez isso, mas eu fiz. Você sabe que a criança vai sair, mas vai perceber a realidade e vai voltar depois. E no caso do Pingo, ele fugiu, mas ele acabou se perdendo. Os pais dele achavam que ele ia voltar, mas não foi isso que aconteceu. Teve uma hora que os pais se preocuparam e falaram, vamos buscar nosso filho, né? É muito bonito quando eles encontram o Pingo, porque a mãe dele dá um conforto pra ele, né? Quando eu via aquele abraço, aquele colo de mãe, eu já pensava no meu colo de mãe. Quando a criança, ela se frustra com algo, ela fica perdida, se sente com raiva, se sente amargurada, tanto faz, ela vai fugir, a primeira pessoa que ela vai fugir é pra mãe ou pro pai, e isso é muito importante em Pingo, porque mesmo ele tendo um sentimento de culpa, tendo um sentimento de medo, o colo de mãe foi o que ele mais precisava e não de uma briga. Pingo consegue comer o jantar em paz com a família e acho o final muito bonitinho, que são todos eles dormindo na mesma cama juntos. Vamos falar de uma criança, irmão mais velho, ter que lidar com o irmão mais novo. A Pinga nasce e o Pingo percebe que não tá tendo carinho da mãe como antes. Ele pede colo, ela não dá porque ela já tá com a criança no colo. Então faz sentido depois o Pingo simplesmente ter raiva dela. Simplesmente ficar com raiva da pobre da criança. Porque não é explicado pra ele o porquê a mãe quer que ele se vire mais. Ela só ignora o Pingo e chega a um ponto dele realmente acabar chorando. Aí a mãe dele percebe, né, o que ocorreu e ela dá carinho pra ele e botam os dois na mesma cama pra levarem o mesmo carinho. E isso é muito importante. É importante você igualar esse carinho com o irmão mais velho, com o irmão mais novo. A demanda do irmão mais velho pra que cresça por causa de uma criança a mais na casa é muito estressante. Então, querendo ou não, afeta sim alguma coisa na criança. É uma coisa importante, só que o Otmar colocou não de forma muito educacional, que não parecesse uma criança vivenciando aquilo. Não, tudo isso é natural, tudo isso é feito de uma forma natural, mas Pingo também ensina uma certa empatia. Por exemplo, o episódio que o Pingo conhece a foca. De início, a foca tava roubando os peixes que ele pegava. E a gente ficava puta, né? Que foca desgraçada, né? E o Pingo também, quando percebeu que tava sendo roubado, ficou ela tava indo de um buraco pra outro, ele só fechou esses buracos. Falou, não, tu não vai mais entrar em nenhum buraco. Ela tenta levantar e acaba com a mão presa. E com isso ele para, né? Ajuda a foca. E algo importante é que você vê ele dando o carinho pra foca da mesma forma que os pais dele dão carinho pra ele quando ele tá em uma situação dessa. A empatia já vem de casa. O ensinamento já vem de casa. Naquele momento, ele se pôs no lugar da foca e fez uma ação que os pais dele fazem com ele. Eu não esperava no episódio, eu achei tipo, cara, genial. Eu achei isso genial, porque eu achei que a série não ia ser tanta coisa. Pingo é bom porque tem essência, tem naturalidade e tem ensinamento sim, tipo o episódio que ele mija no chão. Ele realmente faz isso, ele mija no chão, mas é porque o moleque não tem alcance da privada. Então o pai dele chegou lá, falou, não, você vai limpar o mijo, né, que você fez. E depois ele faz o quê? Fica puto, sai de casa, pega a de um pé de pau pra alcançar a privada, né? A mãe dele chega e fala, mano, que porra tá fazendo, né? Primeiramente, sai daí. Aí ele chega, meio triste, né? E explica que ele não tá conseguindo fazer xixi na privada. Aí o que a mãe faz? Ela entende, pede pra ele pegar uns cubos de gelo, porque ela fez uma escadinha ao redor da privada, pra que ele pudesse usar ela de forma certa. E isso é muito bom você explicar pra uma criança o que ela tá errando e como ela pode solucionar aquilo sem birra. Eu acho que Otmar fez um bom trabalho em criar Pingo. Mesmo sendo uma massinha de modelar, tem alma. Tem tudo que uma criança tem. A série continuou até os anos 2000. Resolveram recriar, mas Pingo sem Otmar é algo estranho, porque era a infância do cara. Ele repartia as memórias dele em Pingo. Infelizmente, Otmar teve uma tristeza com o seu desenho, porque eles colocam um carinho naquilo, mas é a emissora que tem os direitos. Então, a emissora decide quando vai parar e quando não vai parar. E não parou, nem pelo respeito do criador. E cada episódio ele falava algo novo. E isso é o porquê do Pingo ser tão bom. O porquê que ele era bom e como ele continua sendo bom. Esse
foi o meu porquê de Pingu ser tão bom, como eu conheci e como me identifiquei com a série. Ótima! Você fez um bom trabalho. Você fez Pingu ser bom mais do que ele precisava. Parabéns.